Como lidar com a saudade? A gente precisa continuar. E como lidar com essa dor que às vezes assola? Tem alguns momentos que a gente se sente bem e do nada parece que a gente regride, parece que a gente cai. Meninas, vamos falar sobre isso? Sobre essa sensação de agora eu tô mais forte e do nada eu fiquei fraco, do nada eu não quero sair da cama. Como lidar com essas oscilações do luto? O que vocês têm a dizer sobre isso, sobre as experiências de vocês? Vamos lá. Eu falo que o luto ele é uma montanha-russa. E no início dele, você tem dia que você amanhece muito bem. Quando dá 11 horas da manhã, você tem um declínio, né? Porque é a famosa montanha-russa. E você vai lá no fundo do poço. E você pensa assim, eu nem vou conseguir reerguer mais. Aí acontece alguma transição no dia, você dá uma respirada, mas é muito difícil lidar com essa montanha russa, porque ela é cheia de altos e baixos. Você pensa, hoje eu vou passar um dia bom, quando de repente vem um cheiro, vem uma lembrança, uma memória. Eu sou muito de cheiro, né? Então, assim, o cheiro mexe muito comigo, porque o cheiro me leva lá atrás, num ano, num evento que aconteceu, uma viagem. Porque é tão interessante, meninas, porque cada viagem que eu vou, às vezes eu levo um hidratante de pele, eu gosto muito de hidratante de pele. Então, aquele cheiro daquele hidratante me fala, lembra a viagem de Porto Seguro, me lembra a viagem de Maceió, São sabe? muitos gatilhos, né, no dia a dia. Muitos gatilhos no dia a dia que te leva, né, ao fundo do poço. Só que transformar essa saudade num ato de amor, né? É muito difícil aceitar essa transição, sabe? Eu falo assim que a saudade é porque você amou demais. É quando você ama demais. É um Aí amor que fica. o amor que fica, a saudade é o amor que fica, É. né? Uhum. Só que um conselho que eu dou para essas mães que estão começando agora, ou até mesmo as mães que eu vejo, a gente acompanha mães que estão há muitos anos no luto e ela ainda está em luto. Uhum. A Cris fala uma frase que marca muito para mim. A Cris fala assim: olha, eu deixo a dor, eu sinto a dor. É porque a dor, quando ela quer vir, assim, eu falo que eu não faço Sala para para ela. dor. Eu não faço sala, que a dor vai me acompanhar, né? Assim, ela anda comigo porque é a ausência do Felipe que faz eu ter essa dor. Então ela vai me acompanhar. Só que eu não faço sala para dor. Mas às vezes ela quer sentar, ela quer chegar. Aí eu venho, eu deixo ela vir, eu choro o que eu tenho para chorar, mas eu levanto e falo, agora eu vou levantar melhor, porque eu me esvazio de mim. Quando eu choro essa dor da saudade, eu fico me esvaziando de mim, porque a gente vai se enchendo de tanto, né, achismo na cabeça, a gente vai se enchendo tanto da gente mesmo, né, do que a gente acha que é, né, tudo. Então, assim, eu me esvazio com esse choro e levanto melhor. E essa saudade, sabe, assim, no início, a gente consegue administrar nos primeiros dias, administrar melhor, porque eu acho que está muito recente. Porque está recente. Está recente. Mas o tempo vai passando, vem o primeiro mês, o segundo mês. Vai aumentando a distância. Vai aumentando a distância da última vez que você esteve com ele. Né? Então, isso aí começa a doer mais. Nossa, mas eu estava tão bem aquele dia, por que agora está acontecendo isso? Será que minha ficha caiu? Não é questão da ficha cair, é porque a distância, né? Já teve fases que a saudade era tão grande no início, depois de um mês, eu cheirava as roupas da Thalita. Porque eu queria achar o cheiro dela ali. Eu queria um pedacinho dela, um pouquinho dela, no que restou. E as roupas vão perdendo o cheiro, né? Vai ficando com cheiro de guardado, né? Então, assim, e a gente vai tentando buscar e se culpa por que eu estava tão bem aquele dia e agora não. O que está acontecendo? Será que eu estou fraquejando? Né? Não. É a saudade que é grande demais. E se permita sentir. Se permita sentir isso, né? Por mais que as pessoas falem, não chore, né? Vai atrapalhar ele lá do outro lado. É um absurdo isso, né? A gente não atrapalha ninguém, né? Que mãe que vai atrapalhar um filho, né? É a dor que a gente também... Ai, não vai resolver você chorar. A gente não chora para resolver.
A gente chora porque tá com saudade, E porque a dói. questão é essa, não é uma regressão. Não. A gente ouve, né, muitas mães, muita gente É. no processo de luto falando, eu tava tão bem, eu regredi. Regredir, não. Isso não é regressão. Regressão. Isso É é apenas o saudade. processo. E saudade. E de faz saudade. parte. É. Você não deixou de evoluir no seu processo porque você chorou. É. Porque, de uma certa forma, tá doendo. A ferida, ela tá ali, ela é Ali. verdadeira, ela é real. É. E não adianta tapar ela, querer escondê-la, porque, de uma certa forma, quanto mais você não trabalha ela, a conta é pior mais tarde. Exatamente. Então, você tem que chorar. Tem que chorar. Você tem que viver. Mas, assim, é como a Cris falou, é chorar, mas não vou fazer sala pra dor. É. Eu vou continuar. É chorar, Tem que chorar tomar e o seu caminhar. tempo e caminhar. Exatamente. Tomar o seu tempo e caminhar. Eu Porque a conheço- vida acontece Pode- no caminhar. A vida vai acontecer no caminhar. caminhar. Não é você ficar parada num canto que a vida vai acontecer dos outros, mas é a sua, né? Então, já que é pra chorar, caminha e chora. Caminha e chora. E isso não é regressão. E não é regressão. E eu falo assim que eu acredito que quando a gente joga pra fora, a gente vai se curando. Se curando. O choro é uma cura. O choro é uma Gente, o choro, Nossa, o choro é uma cura. É um dom, né, de lágrimas. A gente tem que ter o dom de E lágrimas. eu conheço mães, né, que se tornaram assim, elas queriam se fazer tão de forte, não viver o luto, e hoje essas mães têm doenças autoimunes, Sim. entendeu? Porque querendo ou não, a falta do sentir fez com que a doença veio para o corpo, porque quando a alma está doente, vem para o corpo. Reflete Vem no pro corpo, físico, reflete no reflete, corpo. reflete no físico. Eu lembro que quando aconteceu o evento, porque logo assim, depois de 2 anos que a Thalita e meu pai, a Thalita foi embora, eu devolvi para a eternidade meu pai e minha mãe depois de 2 anos. Eu lembro que me deu uma alergia no corpo. E eu ficava toda empelotada e me coçava. Os médicos me reviraram de ponta cabeça. Os médicos me reviraram de ponta cabeça. A conclusão do médico foi, Gisele, é o seu emocional. Aconteceu comigo É também. o seu emocional. A minha boca, tinha momentos do dia, a minha boca, ela duplicava de tamanho, assim, ó. E era do nada. Só que, assim, tinha acontecido o evento da Thalita, passou 2 anos, com 5 dias de diferença, eu devolvo, no mesmo mês que eu devolvi a Thalita, eu devolvo meu pai e minha mãe. Gente, aí eu entender aquilo e eu processar, eu falei, não, eu preciso me curar disso. E não foi medicamento da farmácia que me trouxe essa cura. Não foi o medicamento da farmácia que me trouxe essa cura. Aí foi aonde entrou o papel de uma pessoa que é muito querida para mim, que foi o Cláudio Nur, né? Isso. Que foi o Cláudio Nur, que foi diante de terapia, né? Foi o E seu aí eu fui terapeuta. jogando aquilo para fora, eu fui me esvaziando para fora e eu entendi que eu precisava de um processo de cura interior mesmo. Porque a Isso. gente precisa de um processo de cura interior. Porque não é só a cura do físico, E a alma, né? o corpo reflete a alma, A né? alma. É assim, a gente vê realmente mães adoecendo, Adoecendo. adquirindo doenças, Câncer, Lúpus. tudo doença fibromialgia. autoimune, doença da alma, né? Da- A depressão. fibromialgia nada mais é do que o quê? A doença da doença alma. da A doença né? da alma, né? É, Porque é uma dor exatamente. que dói tanto que nem medicamento controla. São doenças controla. psicossomáticas. Exatamente. Exatamente. Então a terapia vem nesse ponto para desembaraçar o nó que está na sua mente para deixar fluir, Fluir. né? Fluir tudo aquilo. Gente, quando eu consegui digerir tudo isso, né, que meu pai, minha mãe tinha partido e tal, foi a mesma coisa de tirar com a mão. Eu nunca mais dei aquela alergia, nunca mais. E eu ficava toda empolada, minhas pernas, minhas toda, eu tenho fotos assim, ó, era angustiante. Era angustiante e nenhum remédio resolvia. E, gente, vamos abordar também sobre um tema aqui que vocês, na verdade, a Cris comentou, você comentou também, sobre o cheiro, pertences de quem ficou. Eu vejo, assim, que existe um momento, quando a gente vai conversando com as mães de anjo, de eu não quero desapegar, eu não quero esvaziar o quarto. E aí, né? Mas é um quarto inteiro. E assim, tem uma mãe de anjo que eu lembro que nem limpava. Pra deixar do mesmo Pra jeito. deixar do mesmo jeito.
Bom, eu vou falar primeiro a minha experiência, porque eu acho que para isso, gente, não tem regra. Então, primeiro, não se cobre. A sua dor já é verdadeira, ela já é muito real. Ela já tá validada. Ela já está validada, então você não precisa ficar se cobrando com coisas extras, porque dói demais, já dói muito. Então, quando você for fazer algum desapego, você vai fazer leve, você vai fazer na certeza que você vai precisar fazer aquilo. Mas não por uma regra, não por uma norma do luto. Não porque alguém falou. Não porque pra você alguém fazer. falou. Então, primeira coisa, se acolha. E não se cobre em relação a isso. Eu vou falar primeiro a minha experiência, e vou deixar espaço para as meninas para comentarem sobre isso. No meu caso, eu tive muita dificuldade até sobre as fraldas, né? O meu caso foi um luto neonatal. E eu não queria me desfazer das fraldas. E nem de nada, mas principalmente das fraldas. Então, o quarto já estava pronto, preparado. Eu ganhei muitas fraldas no momento do Chá Live, que foi na época de pandemia. E, assim, cada gesto de carinho, pessoas compravam na farmácia e pediam para entregar. Então, para mim, aquilo era muito significativo, né? E eu não queria desapegar. E eu lembro, assim, que o meu marido falou, Mari, tem eventos sociais, né, que a gente pode doar essas fraldas para quem a gente precisa, tal. E eu não conseguia, eu literalmente não conseguia. E aí eu lembro, assim, de uma amiga que ela trabalha como personal organizer, e ela falou, Mari, se você quiser uma ajuda. E aí, gente, é muito interessante isso, e foi o meu ponto, assim, minha chave que me ajudou bastante. Porque ela falou, se você quiser uma ajuda para organizar, na época eu já estava grávida da Milena, e a gente organiza o quartinho. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer com as coisas dele? E aí me veio o gatilho, né? Porque eu preciso liberar espaço. Eu preciso fazer com que esse espaço tenha vida, né? Tá vindo uma nova criança. E como eu vou fazer? Eu tava perdida, porque eu não queria desapegar das coisas dele. Até que eu resolvi fazer um pack, né? Uma pack, na verdade, uma malinha, com tudo que eu queria guardar dele pro resto da minha vida. Gente, isso me salvou. Porque essa mala eu vou levar para minha vida, é uma bolsinha que eu vou levar para minha vida. Então tem toda a minha gestação, cartão da gestação, né? Aquele cartãozinho de que ele nasceu. Tem a mantinha que envolveu ele, tem a roupinha que ele foi pro cemitério, tem várias coisinhas assim que eu tenho guardado com um sentimento assim único. Né? Tem o cheirinho dele, tem o lençol da UTI, que eu pedi o lençol da UTI que envolveu ele, eu pedi para ficar com aquele lençol. Então, assim, são coisas muito significativas para mim e que eu levo para mim. E quando eu fiz essa bolsinha, eu consegui desapegar do resto. Porque eu tinha o que eu queria dele comigo pro resto da vida. Então não é isso, vou desapegar de tudo. Eu preciso desapegar. Às vezes a nossa mente nos condiciona ao tudo ou nada. E não precisa ser o tudo ou nada. Às vezes você pode pegar aquilo que você quer, aquilo de mais valor para liberar o espaço, aquilo de mais valor guardar para você, separar uma mala, às vezes uma porta do guarda-roupa, que seja, mas que você queira guardar e você sabe que ali você consegue manter aquela memória afetiva. Exatamente. É sobre isso. Porque exatamente sobre isso da Thalita foi muito interessante, porque eu senti no meu coração, quando eu vi que as roupas estavam ali, e as pessoas querem palpitar, né? As pessoas ficam assim, nossa, você tem que doar, nossa, você tem que tirar tudo. Eu acho isso uma agressão quando você fala pra pessoa assim, você tem que doar tudo. Gente, não é assim. Então eu senti, chegou um certo momento, sem pressão de ninguém, eu falei, gente, eu quero doar as peças dela de roupa para pessoas que a Thalita mais amava. Só que quando eu doava essas roupas, eu falava, mas você vai usá-las. Porque a Thalita gostaria que você usasse. Então, assim, a Thalita gostava muito de t-shirt. Ela falava assim, mãe, eu tô estressada, eu vou comprar brusinha. Ela ainda falava com R, né? Brusinha. E ela comprava muita t-shirt. Então, assim, eu tirei 5 t-shirts pra mim, né? E o restante eu doei. Eu doei para as minhas irmãs, que tinha mais ou menos o mesmo corpo. E o detalhe era, vocês vão usar. Nada vocês vão guardar, vocês vão usar, porque é exatamente isso que ela gostaria que fosse feito. Porém,
A Thalita tinha muito material, porque ela era pedagoga, né? Ia se formar como professora. A Thalita amava o material dela de escola. Então, ela tinha uma cômoda onde ela colocava tudo ali e ela era apaixonada naquele material. Se vocês me perguntarem, Gi, você doou ele? Porque chegaram gente no quarto dela e falou, menina, isso é uma riqueza. Isso aqui na mão de fulano, de ciclano, vai ser maravilhoso. Isso aqui vai não sei o quê. Só que eu não senti de doar para fulano e para ciclano. Aonde está? Está guardado. E tá tudo bem. De vez em quando eu passo o olho lá, tá lá. Entendeu? Então, assim, aí você fala, você tá idolatrando. Às vezes eu até esqueço que está lá. Mas, assim, de vez em quando eu vou lá e passo o olho lá. Tá lá. E eu nunca senti, me incomoda a Thalita, incomoda o outro, não incomoda ninguém. O mais importante é o sentimento do nosso coração. Exatamente. Né? Porque existem muitas pessoas mesmo, falou pra mim também, você tem que desfazer de tudo, tira tudo É do muito armário. radical. Eu achei isso uma agressão muito grande. Muito grande. Não, eu não tenho que nada. Eu tenho que fazer o que o meu coração pede. Até hoje eu tenho coisas do Felipe lá em casa. As roupas, as cuequinhas, ainda tem, sabe? Claro que eu olho, eu já desfiz de muitas coisas, já consegui doar muitas roupinhas, né? Mesmo porque eu sempre fui de o que não servia para os meninos, eu passava para frente. E eu ainda penso assim, nossa, mas se o Felipe estivesse aqui, ele já não estaria usando isso mais. Mas o que eu consegui doar, no dia que Deus colocou no meu coração, eu doei. Ainda tem coisas lá em casa? Tem, ainda tem. É uma gaveta que eu abro, que eu olho, eu fico saudosa, né? Mas assim, eu já tinha também... A gente também... não idolatra aquilo. Não, eu não fico idolatrando aquilo. Mas é algo que ele existiu, ele passou aqui, ele usou isso aqui, né? Enquanto eu quiser guardar, eu vou guardar. Quando os meninos nasceram, eu tenho a roupinha, a primeira roupinha que o Luiz Gustavo usou na maternidade, e tem a roupinha também que o Felipe usou na maternidade. Então eu sempre fui de guardar lembranças, memórias. Eu tenho a tarefinha da escola, eu tenho todos os cartõezinhos que eles me deram. Eu sempre fui assim, sabe? De guardar lembranças. E por que não guardar a lembrança do meu filho? Sabe? Então, assim, porque me veio na mente aquele negócio, nossa, se eu desfazer de tudo, eu estou assinando embaixo a sentença de que agora acabou. Para valer. E eu nunca quis assinar essa sentença. Então, assim, ainda ficam algumas coisas. O que é certo e o que é errado? Não existe certo e errado. Não existe. Existe o certo do seu coração. Ah, mas já tem 10 anos, estou guardando. Ok, tá tudo bem. Tá tudo bem. E é curioso essa questão da Cris, porque eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, estou em Goiás, na terra dessas minhas amigas, porque olha o que Deus faz, né? Deus conecta assim a gente de outros lugares. Esse assim, é o lado bonito estados. da dor, né? Essa união, lindo. a amizade que nasce em Deus por causa dos meninos. Exatamente. Eles nos unem. Enxergue uma flor de lótus em cada uma de nós. Exatamente. E aí eu fui dormir na casa da Cris. Eu dormi no quarto de quem? Do Felipe. Do Felipe. Eu dormi no quarto do Felipe. Gente, tem um quadro lá bonito, mas o quadro é até do Gu, né, amiga? Tem os brinquedos das prateleiras. Tem, assim, e foi gostoso estar ali. Porque tem vida. Tem vida. E é curioso, né, que não é um quarto que ninguém pode entrar, não, é um quarto acessível, é um quarto que ainda tem vida, né? Então, assim, tudo que tem ali tem movimento, sabe? Então, dá para ser leve. Vocês entendem? Esse processo, a gente não precisa ser tão taxativo, a gente não precisa fazer isso com a gente. Pode ser leve, tem um espaço na casa, quer guardar? Poxa, aqui dá uma decoração bacana. Aqui, olha, esse quarto tá bacana, a Cris só tem hoje o Gu. Então, assim, já não tem outro filho, o quarto do Felipe realmente é um quarto vago. Então, por que desapegar de tudo? Não tem necessidade. Não tem necessidade. E também tá tudo certo, até para aquelas mães que também desfez de tudo no início, né? Porque foi o certo delas. Foi a vontade delas. dela. E é tão interessante, Cris, porque assim, ó, você se respeitar nesse processo, eu já escutei relatos de mãe
mães que foram influenciadas Por por outras outras pessoas e pessoas. hoje se arrepende de Sofre. ter doado. Aham. É igual quando a Cris fala, né, que ela tem as tarefinhas de escola, eu tenho os cartãozinhos, porque a Thalita era muito de cartãozinho. O Felipe também. Ela comprava cartão e ela escrevia as coisas para mim, colocava mãe, não sei o quê. Eu tenho a minha caixa de memórias das coisas delas de escola, eu tenho tudo guardado. E teve uma vez que eu tava com muita saudade no Dia das Mães. E todo Dia das Mães tinha cartãozinho da Thalita. Eu acessei minha caixa de memórias. Sim. Eu falei, sim, eu tô com muita saudade, eu vou acessar. Quando eu levantei dali, eu olhei cada cartãozinho e os dizeres dela, é como se ela já tivesse assim, mãe, eu tô indo, Uhum. mas eu confio nisso aqui que eu tô te escrevendo e que eu tô te falando. Sim. Entendeu? Então, assim, olha que gostoso. Olha se eu tivesse rasgado, se eu tivesse jogado tudo fora, né? É igual o quarto da Thalita, eu tive que mexer, porque eu tenho a Nathalie. Então, assim, tava muito muito a Thalita, né? Então, a gente teve que fazer algumas mudanças. Mas se Isso. você falar assim pra mim, Gi, foi difícil? Não, foi por amor a quem ficou. Por amor a quem ficou. Foi por amor a quem ficou. Foi na sua realidade. Na minha realidade, na minha No necessidade. espaço que você que tem eu, também que eu disponível. tenho Isso. também. Eu já moro num apartamento, então eu precisava desapegar Aham. mais. Então, pra mim, Por porque causa de já ia espaço outra criança lá físico. pra aquele quarto. E é isso. E é isso, E sabe? é leve, né, É Mari? É leve, exatamente. leve. É igual quando eu guardei as coisas dela de escola, porque eu sabia o quanto era importante para ela as coisas de escola. Então, era mais, no meu sentimento, era mais importante do que as roupas para ela. Tipo assim, ela amava mais do que as próprias roupas. Uhum. Então foi aonde eu falei assim, gente, eu quero guardar. Hum. Eu quero guardar. Então eu fui lá, coloquei no maleiro assim e tá tudo guardadinho. E tá tudo bem. Eu também tenho uma caixa, sabe? Onde eu coloquei ali o que eu quero guardar do Felipe, né? Eu tenho essa caixa. Então, assim, acontece que o peso das coisas que envolve os meninos, quem coloca somos nós. O peso da dor, né? Então, assim, nossa, se você colocar sofrimento em permanecer com aquilo, aí não é legal. Então, assim, que a gente consiga, né? Que você consiga olhar de forma leve para os pertences, né? E deixar Deus guiar seu coração. Para o que tem que ser feito com aquilo. Não é o que o fulano, o ciclano falando para você fazer, é o que o seu coração pede. Porque a gente Já é basta, único, né? A gente único. somos indivíduos Somos únicos. indivíduos únicos, né? O que Exatamente. e essa palavra, eu acho que, gente, é muito agressora a pessoa falar assim, eu acho que você tem que fazer, eu acho, sabe? Não vá pelos eu achos. O seu coração vai dizer, o seu coração vai trazer paz e certeza na decisão que você vai tomar. Exatamente. Uma das coisas que o Felipe me ensinou foi a me posicionar perante as minhas vontades, sabe? Eu me posicionar, né? Então, se tá legal, ok, continuemos. Se aquilo que a pessoa está falando está me incomodando, né, é pedir licença mesmo e falar, não, eu não penso assim, você pode pensar assim, se algum dia acontecer com você, você faz o que você está falando para eu fazer e vê se dá certo ou não. É isso. Deixar o outro comandar a sua vida, né? Colocar mais peso num caminhãozinho que já está cheio de dor. É isso. É isso. Não se cobre em desapegar Não se cobre, nada. nada. Faça o que tiver no seu coração. No luto não há regras, não há normativas. Se acolha. É isso. É isso.